Olá, meus caros, tudo bem? Espero que sim. Quero agradecer pelo seu tempo desde já. Eu sou Alex Brito, contador, professor de contabilidade, também sou auditor externo e estou aqui neste ambiente para bater um papo com você sobre um tema relacionado ao universo do futebol profissional. Talvez você já me conheça do meu outro canal, né? Alex Brito, Contabilidade, onde eu falo sobretudo a respeito de exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, falo de assuntos contábeis em geral. Em algum momento também passei a falar ali sobre futebol, sobre finanças nos clubes, sobre gestão de clube de futebol profissional, contabilidade, né, práticas contábeis nesse setor. E aí eu resolvi abordar este assunto especificamente neste canal Contábil FC. Aqui eu só vou falar de futebol, e aí você vai saber sobre tudo que eu já vivenciei e vivencio nestes 30 anos de experiência nessa área. Eu já falei sobre a minha trajetória no futebol em um vídeo específico. Aliás, eu quero te convidar para que você faça a sua inscrição neste canal, se você ainda não fez. Este canal é novo, certo? Então, te convido a se inscrever, a ativar o alerta de notificações, a compartilhar com as pessoas que você conhece, porque eu espero que esse ambiente cresça bastante, especialmente com a sua participação. Quero trocar ideias, quero receber sugestões de assuntos, quero ajudar a esclarecer assuntos, claro, tudo que esteja ao meu alcance, obviamente, e será um grande prazer aumentar aqui esta comunidade e eu espero poder contar com você para isso. Então, aqui mesmo nesse canal já tem uma playlist do mesmo nome, tá? Contábil UFC, com alguns conteúdos, inclusive um vídeo onde eu conto toda a minha história profissional nesse segmento. Estou trazendo do meu outro canal conteúdos que já existem, estarão aqui para que possam, junto com os novos conteúdos, como este, por exemplo, representar cada vez mais e mais informação, espero que sempre útil para você. Tá certo? Então, meus caros, feitas as considerações iniciais, eu quero falar neste vídeo sobre o seguinte. Você sabe, acredito, que temos em vigor a lei da Sociedade Anônima do Futebol. Mas o aspecto empresarial já é algo presente no futebol há muito tempo. Eu, pessoalmente, comecei a atuar neste segmento, na contabilidade, sempre na área contábil financeira, em 1992. E ali, logo no ano seguinte, aliás, 1992 também, por que não, é um marco, né? Quando a Sociedade Esportiva Palmeiras teve a sua cogestora Parmalat. Lembram-se? Então, é um marco também no aspecto empresarial do futebol. E é sobre isso que eu quero falar. O que é que existia antes, que não existe hoje, na era da SAF? Tá? O que mudou exatamente? Já que o futebol empresa já existia, as práticas empresariais dentro do futebol já existiam, o futebol é tido como um negócio há muito tempo, apesar de institucionalmente ser uma empresa de fins lucrativos até então, né? Salvo as exceções que estão surgindo agora, e a gente vai ainda falar sobre isso. O futebol sempre foi visto como um negócio, apesar do aspecto institucional, né, formal, de entidade sem fim lucrativo. É sobre isso que eu quero falar, então, mais uma vez, te convido a fazer a inscrição neste canal, compartilhar com as pessoas que você conhece e ativar o alerta de notificações para que você sempre receba novidades que estarão presentes aqui. Muito bem, vamos lá.
Eu quero usar como exemplo, para ilustrar aqui essa explanação que eu vou fazer, a parceria do Corinthians em 1999, Corinthians e Cruzeiro, né? Eu já citei o exemplo do Palmeiras, e aqui eu quero citar agora o exemplo do Corinthians e do Cruzeiro nos anos de 99 e 2000, né? Corinthians e Cruzeiro tinham o mesmo parceiro. Eu acredito que dá para resumir em uma palavra, talvez, o que existia antes e o que não existirá agora dentro do contexto da SAF, tá? Da Sociedade Anônima do Futebol, né? Talvez as coisas possam parecer as mesmas, né? Já que hoje com a SAF uma empresa vai tocar o futebol dos clubes. Já é um fato concreto com o Cruzeiro, já é um fato concreto com o Botafogo, por exemplo, né? E outras coisas estão chegando aí. Mas, anteriormente, nós tínhamos também empresas tocando a operação do futebol, no caso do Corinthians e no caso do Cruzeiro, o exemplo que eu coloco aqui. Mas, meus caros, o pano de fundo disso tudo aí, eu vou usar essa expressão, tá? Para ilustrar. Era um pano de fundo correspondente a um arrendamento, tá? Eu prefiro chamar assim porque eu acredito que possa ilustrar bem. O que havia naquela oportunidade era o arrendamento da operação do futebol, certo? Era o arrendamento da operação do futebol. Portanto, o que nós tínhamos era o seguinte: o Corinthians e o Cruzeiro, aconteceu com o Figueirense, existem outros exemplos, tá? Transferiram para uma pessoa jurídica, uma empresa limitada, que foi constituída para estes fins, né? A operação do futebol. Então, havia contrato de cessão, né? Concedendo a essa empresa o direito de explorar a marca do clube, o distintivo, né? O brasão do clube, etc., negociar contratos, etc. e tal, ficar com a receita. No caso do Corinthians, eu posso falar com mais segurança, porque eu à época, era o contador do clube, havia um contrato onde essa empresa comprou este direito de explorar a operação do futebol por um determinado valor, e isso aí é público, tá? Estão nas demonstrações contábeis da época, disponíveis até hoje. Uma empresa comprou esses direitos por um determinado valor para que isso fosse explorado por um período X, certo? Porém, meus caros, aí volto a falar da parte institucional, né? A operação era do clube, ela estava arrendada. A caneta era do presidente do clube, tá? Essa é a diferença essencial com relação ao que nós temos agora, tá? Naqueles modelos passados, os clubes terceirizaram o futebol, arrendaram o futebol em troca de remuneração, certo? Porém, a caneta era do clube, porque as federações estaduais e a Confederação Brasileira, aspas, não reconheciam estas empresas. O relacionamento era, sim, sempre foi com a associação, o Esporte Clube Corinthians Paulista, o Cruzeiro Esporte Clube, dentro dos dois exemplos que eu estou usando aqui, tá? E aí, por determinadas razões, essas operações não vingaram pelo tempo previsto de cada contrato. Aliás, duraram pouquíssimo, 2 anos aí no máximo. Tá? O que quer dizer a caneta? A caneta era do presidente. A caneta era da associação. Por exemplo, para que determinadas transações fossem concretizadas, ainda que a operação fosse de uma empresa terceirizada, do parceiro arrendador, né?
clube tinha que chancelar, referendar uma venda de um atleta, por exemplo. Tá? Se o parceiro negociasse a venda de um determinado jogador, isso só se concretizaria se o presidente do clube assinasse a transferência. Tá? Assinasse a transferência. Então, isso, na realidade, causou, não é novidade para ninguém, determinados choques, determinados conflitos, e por essas e outras, nada vingou, certo? Nada vingou. O que nós temos hoje? Hoje nós temos verdadeiramente empresas constituídas, como é o caso do Cruzeiro Sociedade Anônima do Futebol, certo? Cruzeiro Sociedade Anônima do Futebol, empresa constituída, tendo como acionista majoritário, controlador, neste caso, o Ronaldo ou as empresas que ele representa, não sabemos ainda em detalhe, né? Mas a associação é o minoritário. E aí sim, a operação foi transferida para uma nova empresa que tem um controlador com autonomia verdadeiramente. Com autonomia. Por quê? Agora, dentro dos contextos aí da lei da Sociedade Anônima do Futebol, o clube que constituir uma empresa nesses moldes comunica à Federação e à Confederação Brasileira de Futebol, né? A Federação Estadual e a Confederação Brasileira de Futebol, de que está transferindo a operação do futebol para esta nova pessoa jurídica. E essa nova pessoa jurídica, meus amigos, tem alguém que segura a caneta lá, independentemente do desejo da associação, né, do clube social, que é o minoritário nessa fatia, na divisão dessa pizza aí. Tá? Então, hoje tudo muda com relação a isso. A diferença essencial entre o futebol empresa que já existia e o futebol empresa de hoje é que hoje o futebol dos clubes, e aí os dois exemplos concretos que nós temos até agora, Cruzeiro e Botafogo, o futebol dessas duas entidades é comandado por uma empresa com autonomia. E aí vai mudar muita coisa. Já está mudando, né? Já está mudando. Por quê? O controlador da SAF não precisa pedir a bênção para nada junto à associação. O Cruzeiro é um caso prático, né? Um exemplo, temos um exemplo aí, eu não estou aqui para falar de se é certo ou se é errado, não estou fazendo nenhum julgamento, é uma realidade. Se fosse um modelo como era anteriormente, a questão, por exemplo, lá do goleiro Fábio do Cruzeiro seria tratada no conselho deliberativo do clube, talvez, ou repercutiria ali, poderia haver uma pressão por uma decisão A, B ou C, mas dentro do mundo dos negócios é outra coisa. Então, tomou-se lá determinada decisão. Outro exemplo foram as contratações que a associação, o Cruzeiro Esporte Clube, anunciou, e em seguida, aí eu também estou falando de uma coisa baseada em notícias da mídia, tá? Eu não tenho nenhuma informação e também não estou aqui para causar nenhum tipo de repercussão nesse sentido. Eu quero falar o aspecto técnico, institucional, mas o que acontece? A diretoria da associação, né, do Cruzeiro Esporte Clube, divulgou algumas contratações no final de 2021. Anunciou, tirou foto, etc. E aí veio a operação com o Ronaldo adquirindo o controle da SAF. Só que ele comprou a operação, né, trazendo os ativos intangíveis, que são os atletas, certo? Tecnicamente tem uma explicação para isso, mas não vai ser aqui que eu vou falar, de ativo intangível. E coube a SAF, por meio da figura do Ronaldo, aí, que está à frente de tudo,
abraçar aquelas contratações ou não que a associação havia feito antes da existência da SAF, tá? Sem pedir a bênção da associação, que é acionista minoritário do Cruzeiro Sociedade Anônima do Futebol. Tá? Então, meus caros, basicamente a diferença é essa. Já tínhamos modelos empresariais existentes no futebol, porém, num contexto semelhante a um arrendamento. O clube tinha autonomia nas decisões. Hoje, a coisa é diferente. As SAFs já existentes e aquelas que virão terão seus controladores, seus respectivos controladores. E, verdadeiramente, as associações que permanecem vivas, né, vão assistir às decisões que serão tomadas ali. Então, basicamente, esse é o contexto que nós temos aqui e muita coisa vai acontecer ainda, para nossa surpresa ou não. Eu vou trazer para cá, para este canal, brevemente, um conteúdo especificamente sobre o Cruzeiro. Eu quero abordar aqui, meus caros, analisar junto com vocês os 400 milhões que foram destinados à aquisição de 90% da SAF do Cruzeiro. Né? Como é que aquilo foi composto? Né? Ou pode ter sido composto? Como se determina um valor para essa finalidade? O que foi adquirido efetivamente pelo Ronaldo, né? Aspas. Eu quero abordar isso aqui com vocês e já deixo no ar aí este convite para que você permaneça neste canal e acompanhe essas discussões, porque tem muita coisa para a gente conversar ainda e eu quero contar com a sua presença, tá certo? Então, a ideia central aqui que eu trago para vocês é a seguinte: nós tínhamos o futebol, empresa já existindo há muito tempo, tá? Porém, sob a batuta da associação. Hoje, isso se desvincula a partir do surgimento da lei da Sociedade Anônima do Futebol. Então, o controlador, o cara que chegou ali e comprou o controle da SAF, é quem dá as cartas, né? É quem dá as cartas. Então, nós que estamos acostumados aí com essas circunstâncias já relacionadas a clubes centenários, o Conselho Deliberativo tomando decisões com um viés político, por que não dizer, né? Em alguns casos, acabou essa história, meus caros, para quem entrar nesse jogo da SAF, obviamente, né? Para quem entrar no jogo da SAF. Não sabemos o alcance disso. Eu acho que será maior do que eu mesmo imaginava, tá? Eu acho que será maior do que eu mesmo imaginava, até porque para alguns clubes é isso ou é o desaparecimento, né? Certo? Então, meus amigos, por enquanto, esse bate-papo aqui para a nossa retomada e para a nossa caminhada de abordagem sobre outros assuntos. Deixe aqui seus comentários, suas considerações, suas dúvidas, suas sugestões de temas, que eu quero bater esse papo sempre com você, porque a gente tem muita coisa para falar de futebol sobre o aspecto da gestão. Espero que você esteja aqui comigo no canal Contábil FC. Por hora é isso. Grande abraço, obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.